Olá, discípulo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você sabe como se sentir bem com a palavra de Deus. Você sabe como se sentir incrivelmente bem em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aqui agora, se sente confortável para ouvir a nova série de mensagens bíblicas que vai gerar profundas e significativas mudanças em sua vida. Carta do apóstolo São Paulo a Filemon. Você vai gostar do resultado. Se prepare. A carta do apóstolo São Paulo a Filemon é um bilhete regado de profunda emoção. É pequeno no tamanho, é imenso só no conteúdo. Esta é a mais breve entre as cartas que formam a coletânea paulina e consiste apenas em 335 palavras no grego original. No entanto, a carta de Filemon aborda temas profundíssimos que nem toda uma enciclopédia poderia esgotar. A carta de Filemon é brilhante e bela gema no tesouro dos livros inspirados. Embora essa carta não seja doutrinária como as demais do apóstolo São Paulo, é uma perfeita ilustração da doutrina da imputação. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo São Paulo se apresentou como mediador entre Onésimo e Filemon para quitar todo o débito de Onésimo. A dívida de Onésimo foi colocada na conta do apóstolo São Paulo, que se dispôs a pagá-la. Esse fato lança luz sobre a verdade de que nossa dívida impagável não foi colocada em nossa conta, mas na conta do Filho de Deus, Cristo Jesus. E ele, Cristo Jesus, com sua morte, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, quitando completamente nosso débito. Além disso, a justiça completa e perfeita de Cristo Jesus foi colocada em nossa conta. Eu fico imaginando. Alguns estudiosos a consideram a única carta particular do apóstolo São Paulo que temos. O contexto nos deixa claro que Paulo a endereça a Áfia, Arquipo e a igreja
que se reunia na casa de Filemon. Quanto às cartas pastorais, tenham sido endereçadas a indivíduos, elas discutiram importantes matérias das disciplinas e governo da Igreja. Obviamente, deveriam ser lidas por outras pessoas, além daquelas para as quais foram imediatamente escritas. Entretanto, a carta a Filemon não menciona nenhuma questão de interesse público. Ela é endereçada a um homem leigo. A carta a Filemon está completamente ocupada com um incidente da vida doméstica. A carta a Filemon, grave isso, está completamente ocupada com um incidente da vida doméstica. Talvez tenha sido uma das inumeráveis cartas pessoais do apóstolo para resolver questões pessoais. Contudo, para nós, essa carta foi preservada dentre ampla variedade de outras cartas do apóstolo São Paulo como um precioso tesouro. Em segundo lugar, a influência social do Evangelho de Cristo é vista com tanta eloquência nesta carta. Em nenhum lugar a nobreza do caráter do apóstolo São Paulo transparece com tanto vigor quanto nesse incidente do veterano apóstolo. A epístola a Filemon é correlata à epístola aos Colossenses. Foram escritas do mesmo lugar, enviadas à mesma cidade e redigidas pelo mesmo apóstolo. É provável que Filemon tenha sido escrita na mesma época que Colossos, por volta do ano 62 depois de Cristo, elevada pelos mesmos emissários, ou seja, Tíquico e Onésimo. Na verdade, as cartas aos Efésios, Colossenses e Filemon foram levadas pelo mesmo portador, ou seja, Tíquico. A cortesia, prudência, de estilo do apóstolo São Paulo nessa carta a Filemon se tornou conhecida como a epístola ou carta da cortesia. Não contém instrução alguma direta referente à doutrina ou conduta cristã. O seu valor principal encontra-se no quadro que ela nos oferece do funcionamento prático da doutrina cristã na vida diária e da relação do cristianismo com os problemas sociais. Fique de olho na Bíblia. A autoria da carta. A autoria paulina dessa carta é consenso praticamente unânime entre os estudiosos. Até mesmo os arautos do liberalismo teológico que ousaram questionar a legitimidade de autoria paulina de Timóteo e Tito aceitam sem questionamento o fato de Paulo ser o autor dessa epístola. Alguns eminentes pais da igreja, como Tertuliano, Eusébio e Orígenes, deram testemunho da autoria paulina dessa missiva. A genuidade dessa epístola
é amplamente confirmada pelas evidências externas. Ela é mencionada no cânon muratoriano do século II e até mesmo o heterodoxo Marcion atribui sua autoria ao apóstolo São Paulo. Por 3 vezes o apóstolo São Paulo afirma que ao escrever essa carta é um prisioneiro que está sob algemas. Alguns pensam que se trata de sua prisão em Éfeso ou Cesareia. As evidências, porém, favorecem a tese de que o apóstolo São Paulo escreveu Filemon quando de sua primeira prisão em Roma. Nos 2 anos em que o apóstolo São Paulo ficou preso em Roma, em regime de prisão domiciliar, teve a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a muitas pessoas. Nesse tempo escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Fique atento. Foi Onésimo, escravo de Filemon, que fugiu de Colossos para Roma e nessa fuga acabou preso na capital do império. Por providência divina, foi parar exatamente onde estava o apóstolo São Paulo. A natureza do delito do escravo não é certa. Usualmente é suposto que tenha furtado dinheiro e depois fugitivo. A Bíblia diz em Filemon 1,18: e se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. No entanto, como a lei romana exigia que aquele que oferecesse hospitalidade a um escravo fugitivo fosse devedor ao senhor do escravo do montante de cada dia de trabalho perdido. Pode ser que a promessa do apóstolo São Paulo de ser fiador nada mais tenha sido do que a garantia dada a Filemon que ele pagaria o montante incorrido pela ausência de Onésimo do seu serviço. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu deves até a ti mesmo. Filemon 1,19. Você tem sido uma pessoa graciosa, cheia de graça, que transmite gratidão? Tanto logo Onésimo foi colocado diante do apóstolo São Paulo na prisão em Roma, Paulo, não perdendo a oportunidade, ganhou-o para Cristo Jesus e o gerou entre algemas. A Bíblia diz em Filemon 1,10: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O escravo que havia roubado ao seu senhor está pronto a voltar a Colossos e a Filemon. A restituição tornava-se imperativa. Essa carta do apóstolo São Paulo a Filemon mostra de forma eloquente o caráter compassivo do apóstolo Paulo. Ele, o apóstolo São Paulo, é um homem cheio de compaixão, cheio de graça por uma pessoa que passa por aflição, está disposto a fazer de tudo que esteja ao seu alcance para ajudar, mesmo que lhe custe alguma coisa. A carta do apóstolo São Paulo a Filemon
reflete as características pessoais do apóstolo São Paulo, como contato, generosidade, autossacrifício e amabilidade. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Cada uma das partes era conclamada a fazer alguma coisa difícil. Quanto ao apóstolo São Paulo, privar-se do serviço e do convívio de Onésimo. Quanto a Onésimo, voltar ao seu senhor e dono, a quem fizera uma injustiça. Quanto a Filemão, perdoar. Quando você trabalha no serviço real, muitos benefícios advirão. Fique atento no tempo e lugar da composição da carta do apóstolo São Paulo a Filemão. O tempo e o lugar em que a carta foi escrita coincidem com a data e lugar da composição das cartas aos Colossenses, Filipenses e Efésios. É meridianamente claro que o apóstolo São Paulo escreveu da prisão. Os estudiosos discutem se essa prisão aconteceu em Éfeso, Cesareia ou Roma. Como já mencionei, as evidências apontam para a primeira prisão em Roma. Somente dessa prisão, Paulo demonstra sair para continuar proclamando e anunciando o glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique aqui agora de olho no destinatário da carta. Essa carta é endereçada a Filemão, um rico senhor de escravos, convertido a Cristo pelo ministério do apóstolo São Paulo. E ainda mais a igreja que se reúne em sua casa. Possivelmente Filemão morava na cidade de Colossos, no vale do rio Lico, cidade próxima de Hierápolis e Laodiceia, na Ásia Menor. Filemão era marido de Áfia e pai de Arquipo, o pastor da igreja de Colossos. Assim, a carta nos apresenta uma família comum de uma pequena cidade da Frígia, no vale do rio Lico. 4 membros são mencionados: o pai, a mãe, o filho e o escravo. Eu fico pensando, havia uma igreja que se reunia na própria casa de Filemão. A Bíblia diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador. Filemão 1, versículo 1. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Filipenses 1:2. Essa família não apenas pertencia a Cristo Jesus, mas estava a serviço real de Cristo Jesus. A casa deles não apenas havia sido transformada pelo poder glorioso do Evangelho de Cristo, mas estava a serviço real do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não apenas faziam parte da igreja, mas abrigavam a igreja em sua própria casa. Na sua terceira viagem missionária, o apóstolo São Paulo trabalhou 3 anos na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. Dali o Evangelho irradiou-se por toda a Ásia. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Foi nesse tempo que Filemão
teve a oportunidade gloriosa de ouvir o Evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por intermédio do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo tinha um estreito relacionamento com Filemão, cidadão abastado de Colossos. O relacionamento entre Paulo e Filemão é cordial, de confiança e parceria. O apóstolo São Paulo o chama de irmão amado, colaborador e companheiro. Judas 1,17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Embora o apóstolo São Paulo não tenha estado em Colossos, cultivava um profundo amor pela igreja daquela cidade e orava por ela incessantemente. Colossenses 2,1. Gostaria, pois, que soubesseis que quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face. Colossenses 2,1. Epáfras, o fundador da igreja, estava agora preso com o apóstolo São Paulo em Roma. A Bíblia diz em Colossenses 4,12: Sauda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelo de Laodiceia e pelo de Hierápolis. Colossenses 4, versículo 13. Sauda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Filipenses 1, 23. Arquipo, filho de Filemão, havia assumido o pastorado da igreja na ausência de Epáfras. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Colossenses capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz, eu acredito. Quero te falar algo importante. A realidade da escravidão no Império Romano. A escravidão era parte integral do mundo antigo. Toda a sociedade estava edificada sobre ela. No Império Romano havia mais de 60 milhões de escravos no primeiro século. A sociedade vivia sob forte tensão e medo de uma rebelião desses escravos, por serem eles maioria absoluta. Por essa razão, sobretudo, os escravos eram extremamente oprimidos. Sempre que um escravo se mostrava rebelde, era imediatamente eliminado. Quando conseguia escapar, ao ser capturado, era marcado com ferro em brasa na testa com um F de fugitivo, e seu senhor podia castigá-lo até a morte ou crucificá-lo sumariamente. No Império Romano, no dia do apóstolo São Paulo, era comum escravos fugirem da servidão. Normalmente, eles se juntavam a grupos de ladrões na tentativa de se esconderem nos cais das grandes cidades. Na Itália, cerca de 90% da população
era de escravos no primeiro século. Não havia leis regulamentares para defender o direito dos escravos. Na verdade, eles não tinham nenhum direito. Podiam ser castigados, presos, torturados e mortos. Um escravo não era uma pessoa, era uma ferramenta viva. Qualquer senhor de escravo tinha o direito de vida e morte sobre eles. Tinha poder absoluto sobre eles. Podia colocar argolas em suas orelhas, condená-los a tarefas pesadas, colocar cadeias em seus pés, castigá-los com golpes de vara, chicoteá-los. Podia marcar em sua fronte e, finalmente, se o escravo se mostrasse rebelde, podia até mesmo crucificá-lo. Como uma ferramenta viva, um escravo não tinha direitos, apenas deveres. Ele não era dono de sua liberdade, nem mesmo de seu corpo. Era apenas um instrumento de trabalho. O indivíduo podia se tornar escravo naquele tempo ao nascer de uma mulher escrava ou como punição de um crime ou ser levado para outra terra ou quando era conquistado por outra nação. No regime pater potestas, um pai podia vender o próprio filho como escravo. Finalmente, alguém podia tornar-se escravo para quitar uma dívida. Embora a escravidão esteja em completo desacordo com os preceitos e princípios da palavra de Deus, a Bíblia, nem Cristo Jesus, nem os apóstolos atacaram frontalmente essa prática. Cristo Jesus não veio ao mundo para capitanear uma revolução social. Ele, Cristo Jesus, não entrou no mundo como um rei político. Ele, Cristo Jesus, veio ao mundo para ser o Redentor, o Salvador. Ele, Cristo, veio morrer por nossos pecados. Ele, Cristo, veio para nos reconciliar com Deus. Fica atento. É bem verdade que o cristianismo destabilizou a escravidão e foi o principal instrumento de sua erradicação. O que essa carta a Filemão faz é nos levar a uma atmosfera em que a escravidão somente poderia murchar e morrer. Aqueles que se convertem a Cristo Jesus passam a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo Jesus. Os cristãos são um só corpo, sejam judeus ou gentios, escravos ou livres. A Bíblia diz: em Cristo Jesus não há judeu, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Nessa nova relação, os senhores deviam tratar com dignidade os seus servos, e os servos deviam honrar
os seus senhores. O apóstolo São Paulo não ataca a escravidão diretamente. Ele não aconselha rebelião ou desafio à lei e ordem prevalecentes. Ao contrário, o apóstolo São Paulo aconselha obediência ao governo. O que o apóstolo São Paulo faz é elevar o assunto a um nível espiritual sublime. Ele, Paulo, soluciona a questão escravista não por compulsão, mas por redenção. O apóstolo São Paulo mostra que o escravo cristão é tão verdadeiramente irmão cristão, está tão realmente em Cristo quanto o Senhor crente. Todos os cristãos são igualmente em Cristo e, portanto, são membros do corpo de Cristo Jesus. Fique atento agora no propósito da carta a Filemon. O apóstolo São Paulo escreve essa carta para enviar Onésimo, o escravo fugitivo, agora convertido a Cristo, de volta para o seu Senhor. O Evangelho de Cristo Jesus o havia libertado espiritualmente, mas não o dispensava de seus deveres sociais. O Evangelho de Cristo Jesus não alforrou os escravos de seus deveres, mas quebrou suas algemas espirituais e os libertou para uma nova vida em Cristo Jesus. Não bastava a Onésimo estar arrependido de seu delito, a restituição era o passo seguinte a ser dado. E ambos, o apóstolo São Paulo e Onésimo, decidiram por isso. Possivelmente Onésimo, além de fugir da casa de seu senhor, havia subtraído alguns pertences de Filemon. Era duplamente culpado. Segundo a lei romana, ele podia ser preso, torturado e morto. Onésimo, fugindo da escravidão, encontra sua verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Onésimo torna-se um novo homem, agora mesmo sob o jugo da escravidão. Onésimo está verdadeiramente livre, mesmo sendo útil ao apóstolo São Paulo em Roma preso. O velho apóstolo resolve devolver Onésimo ao seu dono. Antes, porém, roga em nome do amor para que Filemon receba o escravo como a um irmão. Se antes Onésimo lhe parecia inútil, agora seria útil. Se antes ele, Onésimo, era alvo de severa disciplina, agora deveria ser recebido como se fosse o próprio apóstolo São Paulo em pessoa. A tônica dessa carta a Filemon é o perdão. Filemon deveria perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado. Filemon não deveria punir aquele a quem Cristo Jesus já havia sido castigado na cruz. Filemon deveria receber como um filho o escravo que o havia desonrado. O apóstolo São Paulo escreve essa carta a favor de Onésimo, rogando a Filemon que veja o jovem muito acima de escravo como irmão caríssimo. Assim, a expectativa de Paulo é que Filemon desse a Onésimo boas-vindas, o perdoasse e talvez o libertasse. A Bíblia diz, não como escravo,
antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Filipenses, Filemon 1,6. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemon 1,17. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Filemon 8. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Filemon 1,19. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Filemon 1,21. A Bíblia diz: eu acredito. O apelo do apóstolo São Paulo foi baseado no amor de Cristo Jesus. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Filemon 1,9. No seu relacionamento com Filemon, ainda mais em sua autoridade apostólica, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Filipenses, Filemon 1,8. A petição do apóstolo São Paulo a Filemon para perdoar Onésimo era um pensamento revolucionário em contraste com o tratamento contemporâneo de escravos fugitivos pelo qual o senhor deles podia tratar de prender e depois castigar com brutalidade. O senhor podia até mesmo mandar crucificar o escravo. Essa breve carta do apóstolo São Paulo a Filemon está repleta de sabedoria. A abordagem do apóstolo São Paulo é cheia de ternura e sensibilidade. Ele, o apóstolo São Paulo, não ordena, roga. Ele, o apóstolo São Paulo, não critica, elogia. Ele, o apóstolo São Paulo, não prevalece pela força da autoridade, mas pela eloquência da brandura. Como se sente agora? Se sente escravo do pecado? Se sente dominado pelo pecado? Quer se sentir livre agora? Entregue sua alma, entregue sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é o único que pode quebrar suas algemas da escravidão espiritual, mental e emocional. Cristo Jesus pode te tornar livre nele, pela fé nele. Está disposto a se render aos pés de Cristo, pedindo perdão a Cristo. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Muitos benefícios advirão a você. Só Jesus Cristo salva. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Hoje é o dia de sua salvação. Venha para Cristo enquanto você tem fôlego de vida, enquanto está respirando o ar da graça de Deus. Venha para Cristo enquanto o seu coração está batendo. Jesus Cristo
vai salvar sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado